Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 6. Tema desta semana: a parábola do semeador e a do joio. Meta de hoje: leitura das páginas 82 a 83. A parábola do semeador e a do joio. Neste último capítulo, veremos que a palavra profética foi fundamental para os primeiros cristãos e é essencial, vital para nós hoje. Quando a palavra arde em nosso coração, somos tomados de alegria e singeleza, permitindo assim o agir do Espírito por meio de nós. À luz da história da igreja, retratada pelas igrejas em Éfeso e Esmirna, Apocalipse 2, e pelas parábolas do semeador e do joio, Mateus 13, vemos as armadilhas do inimigo para causar dano à obra de Deus. Nessas parábolas, aprendemos que o joio e o trigo refere-se à maneira como edificamos a igreja. Por fim, compreendemos que na fase final dessa era, precisamos estar na condição de Filadélfia, a igreja que mais agradou ao Senhor. Somente assim conseguiremos cumprir a missão de edificar o corpo de Cristo, acolhendo no coração e praticando a palavra profética. Jesus ensina os discípulos por meio de lições práticas. Quando desenvolveu seu ministério terreno, Jesus não ensinou os discípulos de maneira convencional, como um professor ensina seus alunos em sala de aula, mas os ensinou de maneira prática. O Senhor usou as experiências que eles vivenciavam ao percorrer cidades e aldeias, contatando as pessoas e pregando-lhes o Evangelho do Reino. Lucas 8:1. Seu objetivo era retomar o domínio da terra, que está nas mãos de Satanás. A autoridade de Satanás sobre a terra é clandestina e paralela à autoridade legítima de Deus. João 14:30. Nas Escrituras, essa autoridade maligna é chamada de Império das Trevas, cujo objetivo é destruir a humanidade, pois o inimigo sabe que é por meio do homem que Deus irá governar a terra, destronando Satanás. Após o intenso trabalho de Jesus em seu viver humano, sofrimento, morte na cruz e ressurreição, a igreja foi produzida. Assim como Deus criou Eva para ser complemento de Adão, Gênesis 2:22, Cristo gerou a igreja para ser seu complemento. O processo para edificar a esposa de Adão é uma figura do que Deus fez com Cristo para lhe edificar uma esposa. Deus fez Adão dormir profundamente, tirou uma costela de seu lado e edificou Eva. Assim também, Jesus adormeceu ao morrer na cruz, e quando um soldado lhe abriu o lado com uma lança, fluiu sangue e água. João 19:34. Pelo sangue de Jesus, fomos resgatados de volta a Deus, e pela água que fluiu, recebemos a vida eterna. Em síntese, o sangue é para nos redimir e a água para nos regenerar. A igreja foi gerada por meio do novo nascimento. Para ser regenerado, é preciso nascer de novo. O novo nascimento refere-se a nascer do Espírito, e isso ocorre quando cremos em Jesus, que morreu para nos salvar e ressuscitou, tornando-se o Espírito que dá vida. Todos os que creem na obra redentora de Cristo tornam-se filhos de Deus. João 1:12. Com isso, entendemos que a igreja não é uma organização religiosa, e sim o resultado da redenção e da regeneração operada naqueles que creram, os quais estão sendo edificados para se tornar a esposa do Cordeiro. Apocalipse 21:9, parte B. Antes de ascender aos céus, Jesus pediu aos seus discípulos que aguardassem a promessa do Pai que se cumpriria no dia de Pentecostes. Lucas 24:49. Em Jerusalém estavam reunidos 120 galileus e enquanto oravam, o Espírito Santo desceu sobre eles e passaram a falar em outros idiomas. Atos 2:4. Evangelizando. Assim, os judeus tinham vindo de todas as partes para participar daquela festividade. Todos ficaram perplexos com a obra maravilhosa do Espírito. Pedro levantou-se com os 11 e começou a pregar, dizendo que aquele acontecimento era o cumprimento da profecia de Joel.
o qual havia predito o derramamento do Espírito Santo e a salvação de todo aquele que invocasse o nome do Senhor. Versículo 21. Muitos creram e foram batizados, e a igreja começou a ser edificada. O ensinamento dos apóstolos é a única fonte capaz de edificar a igreja. Quando foi gerada, a igreja era simples. Conforme vemos em Atos, os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Isso acontecia porque a igreja recebia a palavra de uma única fonte de suprimento, o ensinamento dos apóstolos. Por causa disso, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 43. Evidentemente, os apóstolos não tinham poder para realizar essas coisas, mas foram encarregados de falar a palavra de Deus, e quando a palavra é transmitida, a igreja, os sinais e prodígios a acompanham. Vejamos outra característica presente no início do viver da igreja. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. A vida que recebemos ao crer em Jesus é uma vida de rebanho, que nos leva a estar junto com os irmãos. Para Deus, somos como ovelhas. Uma ovelha não anda sozinho. Quando isso acontece, é porque ela se perdeu. Da mesma forma, nós precisamos uns dos outros. Por isso devemos cultivar o hábito de viver com os irmãos nas reuniões, serviços e outros eventos da igreja. Esse viver coletivo e pautado no ensinamento dos apóstolos produzirá uma vida cheia de alegria, de singeleza e de amor uns pelos outros.